E depois de 10 rodadas, o Clube do Remo perde a invencibilidade. Parte da torcida saiu invocada com o técnico, outra parte com os jogadores. Mas o que foi que de fato aconteceu? Um acidente de percurso ou algum alerta tem que ser ligado? Vamos falar sobre isso em mais um RemoCast? Chega mais! E antes de falar dessa primeira derrota do Clube do Remo na Série B, a gente deixa sempre 3 pedidos. Se inscreve no canal do RemoCast, curte nossos conteúdos e se você tem algum amigo remista que ainda não conhece o projeto RemoCast, compartilhe o link desse vídeo. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo nosso parceiro Iolo Pizza. E aí, Betinho, o que foi que aconteceu em Maceió que só você viu, meu amigo? Clube do Remo que foi para Maceió com uma boa expectativa por causa da campanha, mas após uma semana conturbadíssima, o Leão perde a primeira e sai do G4, perdeu várias posições, mas continua ali no bolo. Será que dá para a gente definir com uma palavra só o que aconteceu nessa partida? Quero saber a tua opinião. Deixa aí nos comentários, vem fazer parte desse debate no RemoCast. A tua opinião vale muito para a gente. Igor, Clube do Remo que começou o jogo modificações por causa de lesão, Marcelinho ali na véspera da partida, antivéspera da partida, apresentou uma situação de secar alto, não foi para o jogo, mudou na zaga também por opção técnica, mudou também o esquema tático por opção do Daniel Paulista e voltou para aquele 4-3-3 com Pedro Costa também na lateral direita, fazendo a sua estreia ali no time titular, Reinaldo Camutanga, Sávio, Luan, Pedro Castro, Pavani no ataque, Adailton, Pedro Rocha nas pontas e o retorno do Viseu. Leão no primeiro tempo que saiu perdendo e também abusou de perder gols, meu irmão. É verdade, Beto. Todas essas coisas que você falam aí fizeram que o Clube do Remo entrasse um pouco desorganizado, né? Não é à toa que tomou logo o primeiro gol ali com 9 minutos. E teve a estreia do lateral aí que não foi muito bem, né? Muita gente meio perdido, mas é aquela coisa também, né, cara? Meio sem ritmo de jogo. Acho que essa foi até uma crítica que eu fiz lá na página do RemoCast. Os jogadores estão entrando muito sem ritmo de jogo, tá entrando para deixar na última possibilidade. Então aí acontece isso. Quando você precisa, no último caso, utilizar aquele atleta, né, mesmo que seja somente por opção, o cara tá sem ritmo, tá sem entrosamento. Aí aconteceu isso com Pedro Costa, né? Lateral. Pedro Isso. Costa, aconteceu com Ítalo, aconteceu com Gabriel Martins. Mas assim, não foi um bom jogo, né? Parece contraditório o que eu vou dizer, mas é exatamente o que aconteceu na partida. Não foi um bom jogo do Clube do Remo, mas lá, pelo segundo tempo, teve muito volume de jogo. Por incrível que pareça, deu uma ajeitada. E o Clube do Remo teve até a possibilidade de vencer o jogo, né? Empatar e de vencer, a gente perdeu muito gol de cara, viu, Beto? Eu nunca tinha visto perder tanto gol, acho que num jogo fora de casa, como foi esse em Maceió, viu, cara? Meu amigo, me permita, de algumas coisas eu vou ter que discordar de ti. Eu quero saber a opinião da galera também. Pode deixar aí nos comentários, não tem problema, viu, galera? Concorda, discorda, o importante é a gente debater o Clube do Remo. Eu particularmente entendo as opções do Daniel Paulista para essa partida, só não concordo. Ele achou que com a mudança do esquema tático, ele ia talvez congestionar ali um pouco mais as descidas pelas pontas da equipe regatiana, né, e ter ali, talvez ali com umas roubadas de bola, uma transição rápida. E a mudança na zaga, eu acredito que tenha sido motivado muito pela questão da jogada aérea. Mas eu discordo, tá? Eu discordo de certas mudanças. O Pedro Costa, não achei assim que jogou tão mal pela função tática que ele teve que cumprir. Deu para ver claramente ali que ficou numa situação mais defensiva, tanto que no primeiro tempo o CRB
atacou mais ali pelo lado esquerdo, e dali que saiu o gol, o cruzamento, numa jogada aérea onde não estava ali o zagueiro alto. Enfim, então assim, são situações de jogo que acontecem e o próprio treinador, o jogador está ali para acertar e errar. Na minha opinião, dessa vez, o Daniel Paulista errou nesse sentido. Mas, por outro lado, tem uma situação interessante. Eu acho, tá, que esse foi o jogo do Clube do Remo onde ele, como tu falaste, mais atacou, mais construiu jogadas com, de fato, perigo de gol. No primeiro tempo teve isso. Né? O próprio Pedro Rocha, nosso artilheiro, a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu no restante da partida, mas perdeu o gol de cara também no primeiro tempo. Tá? E, às vezes, as coisas elas vão sendo construídas para um momento. Daí eu queria entrar nessa discussão que tu trouxeste, do momento de escalar o jogador, de ritmo de jogo. Então, um exemplo, a torcida reclama muito do Viseu, querendo que o Viseu faça gol, apesar de ele nunca ter sido artilheiro, viu, galera? Esse cara aí nunca foi o centroavante, quem se enganou, paciência, mas ele não vai ser aquele cara que vai fazer gol, e alguns, inclusive tu, meu amigo, cobravas que desse chance pro Ítalo. E a pessoa tá ali no banco, ele tá ali para cumprir a função dele. Pô, o Ítalo também perdeu um gol de cara, que atacante não pode perder, né? Então, se isso vai ser o ritmo de jogo ou não, enfim, eu acho que teve muita incompetência, vamos dizer assim, e precisa aproveitar essas chances quando elas aparecem. A sorte é que pro segundo tempo ele mudou logo, né? Colocou o Regis, se não me engano, o Regis entrou logo no segundo tempo, que deu muito mais dinâmica para o jogo. E o Remo teve uma posse de bola maior, teve 11 chutes a gol. O CRB teve 4, acertou 2 a gol, que eu digo que acertaram o gol, né? Acertou 2 no gol e fez os gols. Então, assim, 50% de aproveitamento. O Remo mesmo chutando 11 vezes. Goleiro dos caras foi o herói da partida, não conseguiu fazer um golzinho sequer na hora que mais importava, que foi aquele pênalti, né, cara? Na verdade, eu acho que a gente questiona, né, algumas situações do Daniel Paulista, mas o trabalho eu acho que questiona as situações pontuais, né? O trabalho eu acho que dele é questionável, mas acho que o resultado de ontem é da deficiência técnica. Eu acho que põe na conta do ataque, né? O Viseu perde um gol, depois o Pedro Rocha perde um pênalti, perde um gol no final, depois uma enfiada lá o cara que você falou que entrou aí do Goiás lá, deixa uma de O cara que ele Regis. recebe de costa, o Regis já bate errado, né? O Ítalo também perde a dele. Então, assim, tudo na conta do ataque, né? Mas, assim, essa questão de perder gol e tal, não pode realmente perder, aquilo ali tá de frente, dá pra olhar, o goleiro sair e tudo mais. Mas eu acho que essa questão conta muito, sabe, Beto? Né? Do cara não tá entrando, né? Ah, o cara tem que estar até preparado. Cara, acho que só fora de série que normalmente faz isso, né? Entra, tá sem jogar, ou não treina, ou bebe cachaça, mas, assim, você não tá jogando como o Ítalo não tá há muito tempo, cara. Isso faz muita diferença, né? O Gabriel Martins também. O último jogo que o Ítalo entrou, por exemplo, foi aos 38 do segundo tempo do jogo contra o Amazonas, né? Antes disso, eu nem me recordo de quando ele entrou. Então é muito tempo parado, né? Futebol é estar jogando, é estar entrando ainda que pouco, principalmente nas situações que o Remo vem passando. Não tem camisa 9, o Viseu não se firma, o Adailton não se firma, então deveria estar sendo um rodízio desses atletas. Aí, eventualmente, quando você precisou, né, aquele cara não estava preparado. Tem que estar preparado, ele está preparado, ele está treinando. Mas ritmo de jogo, entrosamento, você só pega em jogo. Né? Quem já assinou uma súmula sabe. Bom, eu particularmente discordo de ti, meu amigo. Acho que o cara ele tá ali trabalhando, entrou, ele tem que fazer. Porque eu te digo uma coisa: se o Ítalo faz aquele gol, por exemplo, a pressão para vir numa titularidade na posição que ele sabe fazer ali de centroavante ia ser muito grande. Na partida seguinte, que o cara lá não tá resolvendo, não tá fazendo gol, a torcida já ia pedir. Né? Mas aí tu, o que tu achas? Coloca aí nos comentários, a gente quer saber muito a tua opinião sobre esse assunto, sobre como o Clube do Remo se comportou. A galera ficou muito agoniada, né, Igor, dessa questão ali do Remo fazia o gol, entregava a bola e tudo, mas foi assim que o CRB ganhou o jogo. Né? Aquele jogo enjoado. Fez o gol, se retrancou, entregou a bola para o adversário, tentou ali fazer que o adversário não chegasse tanto no último terço do campo,
né? No segundo tempo, na hora que do pênalti, a torcida dos caras estava caladinha. Se o Remo faz aquele gol, o jogo ia ser completamente diferente. Acabou trazendo a torcida de volta. Com a infeliz coincidência, né? No repau, a Dailton sofre o pênalti, pede para bater pro Pedro Rocha, acaba batendo e perde. Dessa vez o Adailton sofreu o pênalti de novo. Pedro Rocha tentou lá aumentar a distância ali da artilharia, acaba perdendo o pênalti. Felicidade assim impressionante. Por isso que esses jogadores têm que ser cobrados. A gente pede aí a tua opinião, deixa aí nos comentários, mas tem muito campeonato pela frente. O Igor falou ainda agora, quantos por cento, Igor? Tu que é bom de matemática, o advogado que mais entende de matemática que eu conheço. Quem dera, sem nada, mas foi 25%, né? Um quarto da competição já foi, estamos na 10ª rodada, encerrando aí com o jogo Criciúma e Mucura, e analisando, tá, ó, já ia dar spoiler da tabela, né? Vamos para as estatísticas, aí o Remo olhando para as estatísticas dominou o jogo, né? Foi aquele jogo chave que o CRB lá deu 2 fisgadas, jogou atrás da linha da bola, não foi à toa que tomou pressão, né? Não acho que é desesperador, né? O Remo tem uma sequência ruim, né? Jogo contra o Atlético Goianiense empatou contra o Volta Redonda, né? Foi o último Dois jogo aqui? pontos Dois, em em 9 9 jogos. jogados, né? Então, é um aproveitamento aí nos últimos 3 jogos péssimo para quem pensa em acesso, eventualmente para quem pensa em título. Então, não tá ruim em termos de classificação na tabela. Se ganhando aí o próximo jogo vai estar lá nas cabeças de novo, mas tem que começar na próxima rodada, viu, Beto? Porque se não pontuar na próxima, aí eu acho que já fica um negócio preocupante, eu acho que já fica bem caracterizado que o Remo perde fôlego, né? Caso não consiga vencer esse jogo contra o Operário aí na próxima domingo, né? Estádio do Mangueirão lá, 20h30 da noite. O Goiás que disparou na liderança, 23 pontos, já abriu 6 pontos de diferença para o Clube do Remo, que caiu para a 6ª posição. Mas está todo mundo pertinho, tá? Goiás 23, pouco mais na frente, Coritiba o segundo com 19, Novo Horizontino também com 19, fechando o G4, o Cuiabá com 18. Fora do G4, CRB com 18 pontos, também ultrapassou o Clube do Remo em quinto lugar, Remo sexto com 17, Chape, Vila Nova e Avaí todos têm 16 pontos, do sétimo, perdão, até o nono lugar. O Operário está ali fechando a primeira página da tabela com 14 pontos, pelo menos é para essa página que a gente olha, e olhando agora a distância do Clube do Remo para o G4, somente um pontinho, o que coloca mais pressão para essa partida na próxima rodada contra o Operário. Clube do Remo que sofreu um pouco, na minha opinião, no meio de campo com a ausência do Caio Vinícius, já vem sofrendo com a questão já há bastante tempo, né, da falta do Jaderson, também do Janderson ali no ataque, que recompõe muito, marca muito e consegue fazer a transição bastante rápido. Agora o que a gente aguarda além da recuperação desses jogadores é a questão das contratações. O Leão já anunciou aí o Matheus Davó e diz que vai vir mais um jogador nessa janela que está se abrindo, essa janela curtinha de uma semana que está se abrindo, Igor. Beto, eu acho que, dadas as circunstâncias, né, acho que o clube do Remo ali sentiu muito a ausência dos titulares do elenco, né, a ausência do Jaderson, a ausência do Janderson, Caio Vinícius agora se bateu, né, então o Marcelinho ali fora, o Cláudio saiu e tomou 2 gols de bola aérea, né, fica o alerta em relação a isso. Então eu acho que precisa reforçar, né? Acho que ficou claro que os atletas que estão vindo do banco não estão mantendo o mesmo desempenho dos atletas que são titulares, então por isso eu acho que fica claro aí que precisa reforçar o elenco, pelo menos uns 2 jogadores, 3 talvez seria o ideal, liberando a galera que a barca que não vai poder ser utilizada, ou a diretoria não tem mais interesse, mas eu acho que precisa dar um fôlego aí nas contratações, porque não está se mantendo a mesma pegada dos atletas que estão entrando. Então deixa aí nos comentários para quais posições o Clube do Remo está pensando em contra-ataque. Tu achas que o Remo tem que reforçar o elenco? Já se falou em Paulinho Boia, também se falou o nome de um zagueiro
que também viria para o Clube do Remo. Enfim, vamos aguardar aí essas confirmações e já se preparar para a próxima rodada. Então, tu já sabe, deixa o like aqui nesse conteúdo, isso ajuda pra caramba o conteúdo do RemoCast a circular pelo YouTube. Te inscreve no canal se não é inscrito, se não é inscrito, ativa o sininho para receber uma notificação sempre que a gente liberar um vídeo novo por aqui. Um forte abraço, saudações azulinas e até a próxima.